Shalom, querido, querida. Nas mensagens passadas, nós falamos a respeito da natureza que as pessoas do reino dos céus possuem. Essa natureza é constituída por aqueles que são pobres em espírito, por aqueles que são quebrantados, por aqueles que são mansos, por aqueles que são famintos e sedentos por justiça, pelos misericordiosos, os puros de coração, aqueles que promovem a paz e aqueles que também são perseguidos por causa da justiça e também os caluniados e difamados por causa de Cristo. Agora, queridos, as bem-aventuranças é algo totalmente impossível de cumprir por quem quer que seja. Não existe ninguém que pode caminhar nesses princípios. São muito elevados para nós. Por mais que nós nos esforcemos, não conseguiremos satisfazer as exigências propostas nas bem-aventuranças. Agora, o Senhor nunca nos pediríamos para realizarmos algo que estivesse fora do nosso alcance. Ele nunca colocaria um fardo pesado demais sobre os nossos ombros, mas, juntamente com os seus mandamentos, Ele nos providencia as condições para cumprir estes mandamentos. E no caso das bem-aventuranças, Ele nos deu condições para cumprir cada uma delas. E você sabe qual é essa condição? É justamente permitindo que o Rei Jesus possa cumprir em nosso lugar cada uma dessas bem-aventuranças. É permitir que Ele possa cumprir todos os mandamentos contidos no Sermão do Monte. O Rei Jesus possui todas as características descritas nas bem-aventuranças. Ele é humilde de espírito. Ele é o Rei quebrantado de coração. Ele é o manso, ele também é aquele que é faminto e sedento por justiça. É o Rei misericordioso, puro de coração, pacificador e também sofreu perseguição, calúnias e afrontas por causa do reino dos céus. Então, na pessoa de Jesus residem todas as bem-aventuranças e nesse momento nós vamos observar cada uma delas sendo cumpridas pelo Rei do reino dos céus. E a primeira característica do Rei do reino dos céus é que ele é humilde de coração. Veja aqui o que ele diz em sua palavra: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Mateus 11:29. Percebeu aqui o que ele disse? Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aleluia. O nosso Rei é a única pessoa em todo o universo que tem a autoridade para afirmar que Ele, e somente Ele, é manso e humilde de coração. Na entrada triunfal em Jerusalém, vemos a seguinte expressão na palavra de Deus: digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e no jumentinho cria de animal de carga. Mateus 21:5. A segunda característica do rei é que ele é quebrantado. Ainda falando sobre a entrada triunfal em Jerusalém, o nosso rei é tomada por um quebrantamento em favor daquela cidade. Diz assim a palavra: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Lucas 19:41. O nosso rei passou por todo tipo de quebrantamento. Deixa eu te fazer uma pergunta: você já foi desprezado alguma vez? Eu acredito que sim, né? Quem nunca foi desprezado, quem nunca foi rejeitado, não é verdade? Agora, como é terrível ser rejeitado. Porém, o nosso Senhor Jesus sofreu o desprezo em todos os aspectos da sua vida. Os moradores de Nazaré, a cidade onde ele viveu a sua infância, queria matá-lo. Ele foi rejeitado pelos seus compatriotas, pelos judeus. Foi abandonado pelos seus discípulos na hora da maior aflição da sua vida. E na cruz, foi desamparado pelo seu pai. Enfim, o nosso rei foi quebrantado de todas as formas. E tudo isso pelos nossos pecados. Diz assim a palavra de Deus: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Isaías 53:3. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, o nosso rei é o mais quebrantado entre todos os homens que já pisou nessa terra. Por isso, nós podemos, através da sua vida dentro de nós, ser cristãos quebrantados. A terceira característica do rei desse reino é que ele é manso. Ele diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. A nação de Israel esperava pelo seu Messias montado em um cavalo de guerra com espada na mão para libertá-los do Império Romano. Contudo, eles não imaginavam que o seu rei manifestaria com toda a mansidão já vista em alguém. Ele foi manso até na hora da sua morte.
mesmo sendo maltratado e humilhado. Não disse uma única palavra. Foi levado como um cordeiro vai para o matadouro. Da mesma forma que a ovelha fica muda diante de quem corta a sua lã, ele não abriu a sua boca. É isso que profetiza Isaías a respeito da sua mansidão. Diz assim a palavra de Deus: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. O nosso rei também possui em sua natureza divina uma fome e uma sede pela justiça do reino dos céus. Certa vez os discípulos trouxeram uma comida para o Senhor Jesus Cristo, mas ele os declarou o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4:34. Jesus tinha fome e sede para realizar a vontade do Pai. Essa é a fome e a sede da justiça. A fome de Jesus em cumprir a vontade do Pai era tão grande que ele se propôs em fazer tudo o que estava escrito no livro a respeito dele. A fome de Jesus estava em cumprir todas as palavras proféticas escritas a seu respeito. Veja bem a palavra de Deus aqui comigo. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a sua vontade. Hebreus 10:7. Em quinto lugar, o nosso rei também é o rei misericordioso. Ele tinha em sua natureza divina a misericórdia. Ele era cheio de misericórdia para com todos. No seu ministério terreno, ele nunca despediu ninguém de mãos vazias. O Senhor sempre estava pronto para atender grandes multidões, mas também desviava a sua rota para salvar apenas uma mulher samaritana. Ele sempre se movia de íntima compaixão para com todos. Me permita ler algumas passagens aqui com você. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelha que não tem pastor. Mateus 9:36. E Jesus saindo viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Mateus 14:14. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. Mateus 15:32. Em sexto lugar, o rei do reino dos céus também é puro em sua natureza divina. Ele nunca pecou em toda a sua trajetória. Viveu uma vida sem pecado enquanto esteve aqui nessa terra. Ele é o único limpo, é o único puro de coração. Veja aqui o que a palavra de Deus afirma a seu respeito. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. 1 Pedro 2:22. Em sétimo lugar, o rei do reino dos céus também é pacificador em sua natureza divina. Foi ele quem disse em sua palavra: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. João 14:27. O nosso rei é o príncipe da paz, é o rei pacificador. Foi ele quem promoveu a paz entre os homens e Deus, entre judeus e gentios. Olha aqui, que passagem poderosa das Escrituras a respeito do Rei da Paz. Porque ele é a nossa paz. De 2 povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Efésios 2:14. E por fim, o nosso rei, o rei do reino dos céus, também foi perseguido por causa da justiça. Muitas foram as vezes que os judeus tentaram matar o rei Jesus, porém ele sempre escapou. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora de se entregar. Mas eu gostaria de observar com você aqui apenas uma passagem. Diz assim: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judeia, visto que os judeus queriam matá-lo. João 7, verso 1. Portanto, querido irmão, querida irmã, nós vimos aqui que o nosso rei possui todas as características das bem-aventuranças em sua natureza divina e, portanto, se nós permitirmos que ele viva em nossos corações, poderemos cumprir todas as bem-aventuranças. Por quê? Porque é o próprio rei quem vai viver a partir de agora em nossos corações. É por isso que ele não nos cobra nada difícil de realizar. Meu querido, quando você não estiver tendo condições de ser humilde em seu espírito, quebrantado de coração, manso, faminto e sedento por justiça, misericordioso, puro de coração, pacificador. Quando você não conseguir manter a paz em meio às perseguições por causa do Rei Jesus, lembre-se que existe um Rei que mora em você e é Ele quem vive dentro de você. O conselho bíblico para você nesse momento é: deixe o Rei Jesus replicar
toda a sua natureza divina dentro do seu coração. Eu gostaria de orar contigo nesse momento, pedindo ao nosso Rei que ele possa viver essas bem-aventuranças em nosso lugar. Amém. Vamos orar. Pai amado, Pai celestial, nós estamos aqui mais uma vez diante da tua palavra, que é muito poderosa, e nós acabamos de ver aqui que o nosso Rei Jesus tem todas as bem-aventuranças em si, e que ele é o Rei, pobre e humilde em espírito, quebrantado, manso. É ele que tem fome e sede de justiça. Ele é o misericordioso, ele é o puro de coração, o pacificador e aquele que é perseguido por causa da justiça. E nós também queremos, Pai, que esse Rei viva em nossos corações, para que através dele nós possamos também viver essas bem-aventuranças. Nós clamamos a Ti que possamos morrer para que o Rei Jesus viva em nós. Em nome de Jesus Cristo, oramos agradecidos. Amém.